futuro não fosse uma promessa, mas sim uma prisão. Distopias sempre nos alertam sobre o que poderia dar errado. Neste documentário, vamos explorar como a distopia se manifesta nas artes, o que a história tem a ver com isso e como o livro escrito em 1948 ainda influencia o mundo de hoje. Distopia é a representação de uma sociedade imaginária, marcada pela opressão, totalitarismo, controle e medo. As distopias geralmente trazem sociedades controladas pelo Estado ou por outros meios extremos de opressão, que criam condições de vida insuportáveis aos indivíduos. Geralmente, eles têm como base a nossa realidade atual, idealizada com condições extremas no futuro. Existem alguns traços característicos de uma sociedade distópica, que são o poder político totalitário, normalmente mantido por uma minoria privilegiada, a censura, a privatização de liberdade e condições dignas de vida e a violência. O mundo distópico é um tema muito comum nas artes, pois é através dela que esses futuros são representados, questionados e até combatidos. Podendo aparecer de diversas formas artísticas, como na literatura, com livros como Admirável Mundo Novo, O Conto da Aia e Laranja Mecânica, no cinema, com filmes como V de Vingança, Matriz, Filhos da Esperança e Jogos Vorazes, e nas séries, como Black Mirror, The Walking Dead e The Rain. A arte continua sendo um espelho da sociedade, refletindo temas como diversidade, questão de gênero, desigualdade social, racismo e crises ambientais. Artistas urbanos, como grafiteiros, utilizam os muros das cidades para fazer críticas sociais e dar voz às minorias. As redes sociais também ampliam o alcance da arte, tornando-a mais acessível e transformando-a em um canal direto de debate político e social. Mas cada uma dessas formas artísticas revela uma preocupação. O que acontecerá se perdermos a liberdade, o pensamento crítico ou a empatia? Mas vale ressaltar que a arte distópica também é uma forma de resistência. Ela nos ensina a questionar sistemas de poder, a pensar de forma crítica e a não aceitar tudo que nos é imposto. Quando uma pintura mostra o caos de uma guerra ou quando um filme denuncia a manipulação de massas, estamos diante de uma arte que luta. A distopia, nesse caso, não é apenas pessimismo, é também uma chamada de atenção. A distopia é sempre um grito de alerta, um aviso sobre para onde estamos indo e muitas vezes sobre aonde já estamos. Quando Orwell escreveu 1984, ele criticava o totalitarismo no século XX. Mas quando Atwood escreveu O Conto da Aia, ela estava preocupada com o avanço do conservadorismo e a opressão das mulheres. E o mais interessante de tudo isso é que, embora as obras falem do futuro, elas são críticas diretas ao presente. Mais do que refletir, a arte também resiste. Ela é uma forma poderosa de enfrentar sistemas de opressão, de provocar pensamento crítico e de incentivar a ação. Nesse sentido, a distopia não é apenas um retrato pessimista do mundo, ela é um chamado à consciência, à mudança. Hoje, vivemos cercados por tecnologias que nos observam, por discursos que nos manipulam e por bolhas digitais que nos isolam. E é justamente nesse cenário que a arte distópica se mostra mais necessária do que nunca. Porque é ela que nos faz pensar, nos tira do automático e, acima de tudo, nos lembra que ainda temos escolha. Talvez esse seja o papel mais importante da arte distópica, nos acordar antes que seja tarde demais. A arte está presente desde os primórdios da humanidade. A arte reflete e é influenciada pelo contexto em que foi criada. A análise da arte, em conjunto com a pesquisa histórica, permite uma compreensão mais completa da sociedade e da evolução humana. Com o estudo das artes, até os aspectos repressivos da sociedade são mostrados em diversas formas. No Brasil, durante a ditadura militar, a censura impôs diversas limitações à liberdade de expressão, mas isso fez com que os músicos, escritores, cineastas e artistas plásticos encontrassem formas criativas de burlar o controle estatal. Letras como músicas de Chico Buarque e Geraldo Vandré traziam mensagens com duplo sentido, usando metáforas para denunciar a repressão, a tortura e o autoritarismo.
Além disso, obras literárias como o livro 1984, ainda que criado em outro contexto, passaram a ser lidas como um alerta universal contra os regimes opressores e as tentativas de controle absoluto sobre a população. Imagine viver em um mundo onde todos os seus passos são vigiados, até mesmo os seus pensamentos. Um mundo em que a verdade não existe, porque a verdade muda todos os dias. Essa é a realidade de 1984, romance escrito por George Orwell, uma das obras mais impactantes sobre distopias já criadas. Publicado em 1949, 1984 se passa em um futuro sombrio, onde o mundo é dominado por regimes totalitários. O protagonista, Winston Smith, vive em Oceania, uma das 3 superpotências do planeta, e trabalha no Ministério da Verdade, um órgão responsável por reescrever o passado para manter a mentira do presente. Mas Winston começa a questionar o sistema, e nesse mundo, até pensar contra o governo é crime. Um crime de pensamento. É aí que começa sua luta silenciosa e desesperada pela liberdade. O livro é narrado em terceira pessoa, com foco limitado na perspectiva de Winston. Isso nos permite acompanhar os seus medos, suas memórias confusas e principalmente a sua desconfiança crescente do mundo à sua volta. Esse narrador não é onisciente. Ele vê o mundo através dos olhos de Winston, e isso é essencial. Porque, como o próprio Winston, o leitor também sente dúvidas. O que é real? O que é invenção do partido? A escolha do ponto de vista contribui diretamente para o clima paranoico e sufocante do romance. Não existe refúgio, nem dentro da mente. Orwell mostra como o poder absoluto busca não apenas obedecer, mas moldar a sociedade. Winston tenta resistir. Ele escreve num diário, busca a verdade e se apaixona. Mas tudo isso é sistematicamente destruído. O clímax do livro, no famoso quarto 101, é onde Orwell expõe o ponto máximo da distopia. Não é apenas tortura física, é a destruição da verdade interior. 1984 permanece atual porque levanta perguntas que ainda enfrentamos. Quem controla a informação? Como resistimos à manipulação? Até onde estamos dispostos a abrir mão da privacidade em troca de segurança? Num mundo onde a verdade é manipulada, a vigilância é constante e o pensamento livre é um crime, um livro se ergue como alerta e profecia. Estamos falando de 1984, de George Orwell, uma das obras mais impactantes do século XX. Mas quem foi o homem por trás desta distopia? E por que sua visão ainda ecoa tão forte no presente? George Orwell nasceu como Eric Arthur Blair em 1903, na Índia Britânica. Ainda jovem, foi enviado à Inglaterra para estudar. Trabalhou como policial imperial na Birmânia, mas logo abandonou o cargo, incomodado com os abusos do colonialismo. Viveu entre os pobres em Londres e Paris, e essa experiência moldou sua visão crítica sobre a desigualdade social e o autoritarismo. Orwell era um socialista convicto, mas também um ferrenho opositor do totalitarismo. Combateu o fascismo na Guerra Civil Espanhola e mais tarde tornou-se um crítico feroz do stalinismo. Sua vida foi marcada por uma busca obsessiva pela verdade, mesmo quando ela era desconfortável. Foi em 1949, já doente e isolado em uma ilha da Escócia, que Orwell publicou sua obra-prima, 1984. Ele estava com tuberculose e morreria poucos meses depois, aos 46 anos. Mas seu livro ganharia vida própria, influenciando gerações. Existem livros que passam e existem livros que permanecem. 1984 de George Orwell é um desses livros que nunca desapareceram. Décadas depois de sua publicação, ele continua sendo debatido, citado, reinterpretado e, acima de tudo, sentido por quem lê. 1984 também é estudado em escolas, universidades e centros de pesquisa. Ele alimenta debates sobre liberdade de expressão, política, tecnologia, ética e manipulação midiática. Em um mundo cada vez mais polarizado, o livro oferece uma ferramenta para refletir e nos ensina que, quando a verdade é distorcida, a democracia está em risco.
A grande força de 1984 está em sua capacidade de atravessar o tempo. Orwell não escreveu apenas sobre o futuro, ele escreveu sobre nós, sobre os perigos que corremos quando deixamos de pensar, questionar e resistir. Por isso, 1984 não envelhece. Ele se atualiza e permanece sempre como um alerta necessário. Quando George Orwell escreveu 1984, ele não estava tentando prever o futuro com exatidão. Ele queria nos alertar sobre um caminho perigoso que a humanidade poderia seguir. O mais assustador é que, décadas depois, muitos aspectos do livro se tornaram parte do nosso dia a dia. 1984 não é mais só uma ficção, é um espelho. Talvez até um aviso que ignoramos por tempo demais, o que acarretou em ditaduras e processos muito críticos. Hoje vivemos cercados por câmeras, microfones, celulares e algoritmos que sabem onde estamos, o que compramos, o que pensamos. Redes sociais, assistentes virtuais, aplicativos de rastreamento. Tudo isso nos dá conforto e conexão, mas também nos expõe. Outro ponto central de 1984 é o controle da verdade. Orwell escreveu: quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Essa frase nunca pareceu tão real. Vivemos em um tempo em que a verdade se fragmenta em versões personalizadas. E isso enfraquece o debate público, dificulta o consenso e favorece a polarização. Quando a verdade se torna relativa, quem tem mais poder de comunicação passa a moldar a realidade. E isso é exatamente o que Orwell temia. A nova língua, no universo de 1984, é uma linguagem criada para limitar o pensamento. Quanto menos palavras você conhece, menos você é capaz de pensar de forma crítica. Isso se reflete hoje na simplificação extrema do discurso político, nos slogans vazios e na censura disfarçada. A destruição do pensamento crítico começa quando a linguagem é manipulada. Orwell sabia disso e nos deixou o alerta. Em 1984, as pessoas obedecem por medo. Elas são ensinadas a amar o que as oprime, a aceitar o absurdo, a denunciar os próprios amigos e familiares. Hoje vemos como o medo ainda é usado como instrumento de controle. Medo do outro, medo do diferente, medo de falar. Quando deixamos o medo guiar nossas decisões, abrimos mão da liberdade, pouco a pouco. 1984 continua sendo lido, estudado e debatido, porque fala de nós, fala do perigo de calar vozes, controlar informações e eliminar a empatia. Se quisermos evitar um futuro distópico, precisamos lembrar que a liberdade, a verdade e o pensamento crítico nunca estão garantidos. Como Orwell nos mostrou, resistir começa com a consciência, e a consciência começa com a coragem de enxergar. Enxergar os sinais, enxergar as escolhas que fazemos todos os dias. Porque o mundo de 1984 não chega com um golpe. Ele se infiltra aos poucos quando deixamos de questionar. Por isso, ler Orwell hoje é um ato de resistência. E falar sobre 1984 é mais do que uma análise literária. É um exercício de cidadania. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about us? You say, let
Nothing burns like the cold days.